Olá, este é o Catedrático Podcast, o podcast do conhecimento, do saber, da inteligência. E a minha convidada de hoje é uma das pessoas que eu mais queria trazer aqui, porque é um assunto que ela domina, cara, que eu gosto demais. Ela é estrategista digital, consultora de imagem, uma série de coisas que o mundo moderno pede. Clara Laface, que honra. A honra é toda minha. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, ser uma catedrática. Você é uma catedrática em vários assuntos, cara. Eu falei assim, dessa questão do mundo moderno, né? E é justamente isso, né? Porque hoje tudo tá nas redes sociais, é uma coisa que você trabalha, é esse posicionamento nas redes sociais. Mas antes de falar disso, eu queria que você falasse assim, você é formada em marketing, né? Sim. E o marketing é um dos cursos, uma das profissões mais legais que tem, porque pode ir para te dar vários caminhos, né? Por que você decidiu fazer marketing e por que você foi para esse recorte específico que você está trabalhando hoje? Na consultoria. Bom, para falar a verdade, quando eu decidi fazer a graduação de marketing, na época foi uma coisa que cabia no meu orçamento, né? Eu sempre tive vontade de fazer uma faculdade. E aí, dentre as opções, o marketing primeiro me chamou a atenção, porque eu falei assim, realmente, como que funciona você gerar o desejo de algo em alguém? Sim. Quando eu comecei a ler, né, sobre as disciplinas, e aí eu falei assim, vamos ver como é que é isso, né? Mas até então eu me formei e eu não tinha trabalhado com nada relacionado a marketing. Na época, eu era gerente financeira de um escritório. No entanto, que logo depois que eu concluí o marketing, eu entrei no MBA voltado para finanças. Né? Porque como era o momento que eu estava era o meu momento da época, então eu fui para uma coisa da finanças. Eu também sempre tive facilidade com exatas, né? E aí a vida me levou para consultoria de imagem num momento sabático, né? E que eu realmente tinha saído do meu último emprego, que eu não estava satisfeita. E aí fui procurar algo para fazer também, que eu falei assim, também a vida de dona de casa, somente full time, para mim, não pertence. Então foi quando eu comecei a pesquisar os cursos e eu encontrei o curso de Personal Stylist, que tinha acabado de abrir aqui na Belas Artes de São Paulo. Era um curso de 3 semanas, não, eram 3 sábados, né? 3 semanas assim consecutivas. Vim fazer o curso, E se encontrou. Gostei. Né? Mas primeiramente eu vim guiada pela moda. Gostei. Aí eu falei assim, não, mas eu preciso me aprofundar mais. Né? Ele deu uma boa base, né? A professora era a Leca Calvi, excelente. Deu uma boa base. Aí eu fui pesquisar. Eu nem sabia que existia consultoria de imagem. Porque é uma coisa recente, né? Não é tão recente, mas aqui no Brasil sempre se falava muito do personal stylist, né? O responsável pelo vestir de vários artistas, hoje em dia de influencers. Então eu encontrei a consultoria de imagem, então aí sim eu fiz um curso de 1 ano, me formei e aí eu comecei a atuar em 2019. E olha como é engraçado, né? Como uma coisa está conectada à outra. Lá atrás, o marketing eu acabei cursando e ficou ali o diploma na gaveta. E depois, de uma certa forma, me ajudou tanto no meu negócio, tanto também para ajudar com os clientes, com as clientes, né? Que no começo eu comecei a atender mulheres, hoje em dia eu atendo homens e mulheres. E me ajudou depois na minha atuação, que eu fui VP Marketing da ICI Brasil. Então, nada foi à toa. Nada foi à toa, né? E o MBA também, finanças, foi a mesma coisa, porque eu não sabia, lógico, eu fui procurar uma mentoria para entender como empreender, né? Que a partir do momento que eu comecei, me tornei empreendedora, empresária, mas eu já tinha uma base também. Mas eu precisava, lógico, da visão de alguém que já estivesse no mercado, que foi o que eu fui procurar, mas a base financeira, né, aquela base de economia, que a gente, no MBA, né, que era um MBA de gestão empresarial com ênfase em finanças, né? Então, quando acabava aquela parte do empresariado, que depois você aprofundava nas finanças. E tudo que eu aprendi no MBA me ajudou com o meu negócio.
E ajuda também até a traçar algumas estratégias para cliente. Então, como você falou, nada é por acaso. E assim, eu vejo muito isso, né? Às vezes a pessoa faz, sei lá, agronomia e depois vira diretor de cinema. Conhecimento nunca é demais, mesmo que às vezes parece que não tem muito sentido, né? Mas só o fato de você estudar é uma coisa muito, muito significativa para a vida, né? Porque isso ninguém te toma, né? Exato, mas olha, eu acho que na consultoria de imagem, o que eu vejo, né, tanto de mim como das minhas colegas, eu acho que toda profissão faz sentido. Toda profissão faz sentido, porque muitas vezes você vai trabalhar com algum cliente que já esteja naquela área. Imagina, você trabalhar com um cliente com uma área que você já domina. Né? Então, tudo vai te ajudar na trajetória profissional e pessoal também, né? Pra vida. E quando eu falei aqui dessa questão, né, do que você faz, assim, tem tudo a ver com o mundo moderno, faz sentido mesmo, assim? Você acha que as pessoas hoje estão muito mais preocupadas do que antigamente com a questão da imagem, de reputação, enfim, de uma série de coisas, até por conta das redes sociais? Estão, e eu acredito que quem ainda não está tem que começar a se preocupar. Porque antes, antigamente você não precisava, né? Não tinha essa tanta cobrança, né, com isso. A pessoa conseguia abrir o seu negócio e tocar como a grande maioria, né? Os clientes, sem muita estratégia, os clientes vindo de uma maneira orgânica e tudo mais. Hoje em dia, com as redes sociais, a coisa mudou de figura. A maneira como a gente usa as redes sociais também já não é mais como começou, né? Quando eu comecei no marketing, era o Orkut. Sim. E mesmo assim, não era nada voltado para negócios. Porque hoje em dia a gente usa as redes sociais para divulgar a nossa marca pessoal, para divulgar a nossa empresa, né? A nossa expertise, a gente cria conteúdos, né, para realmente entregar algum valor para as pessoas, né, dentro daquilo que a gente sabe. E antigamente não tinha nada disso, né? Não existia nem internet, era o marketing mesmo, quem tinha dinheiro... Era boca a boca. Era boca a boca, quem tinha dinheiro pagava para um anúncio no jornal. Quem tem mais dinheiro ainda, que ainda é válido, o anúncio na televisão, mas era o tradicional. Agora não, agora foi para as redes sociais e com isso a imagem foi junto, porque por mais que você tenha o perfil da empresa... A pessoa quer saber quem está por trás daquela empresa. São pouquíssimas marcas que realmente não têm a cara do dono ali, né? E isso eu estou falando de marcas globais, mas se a gente for pensar numa marca mais local, as pessoas querem saber quem está por trás daquela empresa. E aí a gente entra com a imagem, né? E aí a gente não pode pensar só na aparência. O que eu falo é a aparência, a comunicação, né, que inclui a não verbal e a verbal, e o comportamento, né? Então, comportamento na rede social. E fora dela, né? Porque eu falo das redes sociais, mas a gente tem que entender que hoje as pessoas, elas buscam, principalmente a geração nova, ela busca coerência nas pessoas. Então, quem você é ao vivo, você tem que ser também no digital. Você ali realmente uma extensão de quem você é. E muitos ainda não se preocupam com isso, né? Muitos ainda não usam de uma maneira estratégica para reforçar suas marcas pessoais, para reforçar as suas empresas. E está ficando para trás. Né? O futuro com inteligência artificial, a gente ainda não sabe o que vem pela frente, né? Mas eu acredito que não vai deixar de existir realmente o seu posicionamento digital. Ele é uma coisa que veio para ficar. Isso que você falou, que eu achei super interessante, né? É, de certa forma, uma coerência, né? Do que você fala e do que você mostra, né? Sim. Então, por exemplo, um caso aqui assim, tá? Vou aleatório, que a gente vê muito isso, até porque gera notícia e tal. Em duas profissões que eu acho que chamam mais atenção, médicos e educadores. O que tem gerado muito debate, acho que você sabe disso, é, por exemplo, médicos que hoje fazem dancinha no TikTok, qualquer médico. Sim. Pode ser, sei lá, de cirurgião a um dentista, sei lá, alguém da área de Sim. saúde. E um professor ou de graduação ou infantil que também faz dancinha no TikTok e tal, ou faz coreografias, ou às vezes
posa de biquíni ou de sunga, esse tipo de coisas, e ao mesmo tempo coloca ali coisas profissionais. Você acha que tem uma dicotomia assim, não casa, ou isso não tem nada a ver, esse tipo de comportamento, esse tipo de postura, dessa questão que a gente já entra na questão da certa reputação, credibilidade, em relação ao tipo de coisa que é postado ali, se tem a ver com a profissão, se tem profissões mais sérias que dá para usar isso, ou tem profissões menos sérias que dá para usar isso, ou mais sérias que esse tipo de coisa é melhor ser evitado? Olha, eu acredito que dá para usar em praticamente todas as profissões, desde que isso também tenha a ver com algo com a personalidade da pessoa, né? Ou sei lá, eu não sou médica, mas assim, eu não sou a pessoa que vai fazer dancinhas. Eu penso às vezes na cabeça do paciente. Sim. Será que eu ficaria ou de um professor? Mas eu acho que às vezes a maneira como você também se coloca. Eu falei, eu não faço dancinha, mas se eu falo alguma coisa, muitas vezes eu faço uma analogia, faço alguma brincadeira que as pessoas entendem, porque esse é o meu estilo. Já quem tem um estilo mais despojado, muitas vezes até a forma que a pessoa vai se posicionar, seja com uma dancinha ou criando uma história, como alguns fazem também, criando uma historinha, para levar aquele conteúdo também a um fácil entendimento. Primeiro tem que entender o que a pessoa pretende nas redes sociais, né, com o seu posicionamento. Claro, atrair a visibilidade, que consequentemente vai atrair mais clientes, pacientes, enfim. Porém, muitas vezes é a máxima de você democratizar a informação, né? Algo que, por exemplo, o Drauzio Varela, ele não faz dancinhas, mas ele democratizou o acesso à saúde há muitos anos. Matérias no televisão. Exato, e depois ele trouxe essa coerência também para as redes sociais dele. Assim como tem médicos que, faz a dancinha, faz isso, mas ele faz de uma forma que você vê que ele quer passar a informação para que as pessoas criem consciência e, é claro, criar uma marca pessoal, criar um registro na cabeça de cada pessoa que está ali assistindo. A mesma coisa com advogados. Tem advogados que fazem conteúdos divertidíssimos. Eu pensei também nessa de advogado, professor e muitas médico, vezes, assim, e que muitas vezes não tem nada a ver com o direito, né? Porque o advogado, ele não pode se vender ali nas redes sociais. Ainda tem uma cláusula que impede isso. Ele pode, lógico, ele pode criar o conteúdo sobre o que ele quiser, mas ele não pode pegar e se vender diretamente. Mas tem muitos que às vezes acabam trazendo um conteúdo tão divertido, que às vezes não tem nada a ver com a advocacia, mas é uma forma dele se mostrar também assim, eu não sou esse advogado serião, porque às vezes também a pessoa, isso vai quebrar uma barreira. Às vezes a pessoa tá com um problema e fala, não, mas a maioria dos advogados é tudo assim. Eu penso nisso. Aquela pessoa, mas é uma estratégia. Da mesma forma, se a pessoa tem já uma personalidade que é mais contida, ela não precisa fazer isso. Ela pode continuar sendo do jeito que ela é, encontrar uma estratégia para se posicionar nas mídias digitais e que vai ter pessoas que vão se conectar com ela, porque às vezes pode ser que ela não goste tanto de uma pessoa tão autoastral, vamos dizer assim. Às vezes ela quer realmente aquela pessoa que tenha uma característica mais tradicional, que com ela vai se conectar. Então, assim, tem para todo mundo. Para todos os perfis. Tem todos os perfis, público, né? O errado é você imitar alguma coisa que está dando certo para alguém, só que não tem nada a ver com você, né? Com quem você é. E nem com o público que você quer atingir. É aí que gera ruídos de imagem no digital. Uhum. E qual que é o conselho que você daria, por exemplo, para um profissional liberal, tá? Vamos lá, está saindo da faculdade e ele quer criar se é que ele já não tem, né? Que é difícil hoje a pessoa já não ter isso, mas tem uma rede social, mas ela quer transmitir uma mensagem. Isso depende muito da profissão, mas assim, quais os conselhos básicos que você dá? A pessoa não está vinculada a um escritório, ou a uma escola, um hospital, enfim, qualquer coisa. Está começando. Começando. Autônomo, né? Mas qual que é, assim, o tipo de perfil? Acho que hoje a maioria é Instagram, né? Como que você orienta, assim, a pessoa a transmitir uma mensagem para passar, assim? Quais são os fundamentos básicos? Eu acho que a primeira coisa é primeiro realmente entender o caminho que ela quer seguir na profissão, né? Então, mesmo que lá à frente mude,
Falei assim, vamos pensar no agora, né? Então, vamos dar um exemplo, saiu da faculdade de Direito, tá? Você quer seguir o quê? O tributário? Ou, sei lá, o advogado de família? Planejamento sucessório? Enfim. É N coisas, né? Médico é a mesma coisa. Você quer ser o quê? Médico cirurgião, dermatologista, pediatra, veterinário, enfim. A primeira coisa, né? E se conhecer, para realmente saber. Se é um perfil. Se é um perfil mais contínuo, quem que você é, a imagem que você quer passar, e aí vai tanto da aparência, o estilo de comunicação, né? E o comportamento que vai ter nas redes sociais. É engajar, é informar. Você quer ter mais seguidores ou mais clientes, ou menos clientes, mais qualificados. Uma mescla. Eu sempre sugiro uma mescla para não ficar também algo tão didático e também algo tão de muito entretenimento que pode sim aí no caso, né, de uma maneira interferir no profissional. Ou se conseguir fazer a junção dos dois, como muitos fazem. Mas aí que eu falo, vai do perfil de cada pessoa, né? Então a primeira coisa é isso, é entender a mensagem que ela quer passar, né? E entender também qual a rede social que ela quer atuar. Porque muitas vezes o Instagram, realmente, é o que tem mais. Acho que estava no Brasil, o último levantamento que eu tinha visto, estava em 144 milhões de pessoas, eu acho, no Instagram. É muita gente. É muita gente te assistindo e também muita gente que você... Pode atingir. E muita gente também para você achar um espaço ali na disputa de atenção, na economia da atenção. Sim. Né? Que é o que um capital tá em voga. hoje Capital bem caro. Um espaço. E às vezes... Dependendo do seu posicionamento, dependendo do que você quer para sua carreira, o seu cliente não está no Instagram. Então, você tem que olhar para o Instagram, para o TikTok. O Facebook não é muito mais usado aqui no Brasil. Mas será que o cliente que você quer tá lá? O LinkedIn, que muita gente esquece, o LinkedIn, eu falo sempre, tem dinheiro na mesa ainda, embora... Teve algumas mudanças, assim, no sentido de... Já tem pessoas que fazem mais conteúdos ali também para engajar. Mas eu acho que ali é uma rede profissional que, se você criar um conteúdo mais denso, não no sentido de ser chato, né? Mas no sentido de realmente trazer mais informações. E se você, principalmente, quer trabalhar com empresas, o LinkedIn é o melhor canal. É o melhor. É o melhor canal. E aí você tem que entender quais são as plataformas que você vai atuar. Cada uma tem pede um tipo de comportamento. Totalmente. O Instagram é algo que... Isso que eu queria que você falasse, assim. Sim, porque assim... Passando por todos. Por todas, então. Como que é cada um, assim, só pra gente entender. TikTok por exemplo, TikTok é um engajamento rápido. É algo que você tem que atrair aquela atenção rápida. Né? Porque as pessoas que entram no TikTok, ela quer informação rápida, ela quer um entretenimento. Então ali você tem que ter uma forma de gerar entretenimento rápido, né? Então, o TikTok não necessariamente é só dancinha. Você pode fazer vídeos explicativos de uma maneira mais dinâmica, né? E isso também, a gente não pode se travar. Eu não consigo. Não, tudo bem, mas depois você vai aprimorando e vai fazendo do seu jeito, né? Então, é essa atenção rápida, a viralização, porque você viralizar no TikTok... Vamos dizer que não é fácil, mas é mais fácil às vezes do que em outras redes. Porque às vezes o seu vídeo chama atenção, começa a ser compartilhado e vai indo. O Instagram é a mesma coisa, tá? Ali você pode trabalhar tanto com o vídeo quanto com o estático. Então o Instagram, ele é uma boa maneira também de gerar essa conexão, né? É a maneira mais fácil de você se conectar com o seu público, para você mostrar também alguma parte da sua vida, não precisa expor a sua vida 24 horas por dia, não é nada disso. Mas é legal porque ali, por exemplo, nos stories você mostra algo que você participou, um momento em família, algo que você está lendo, e no feed é a mesma coisa. E no feed você pode trazer mais informações de uma maneira também não tão densa como no LinkedIn, né? Mas é uma maneira assim de você mostrar a autoridade, que você tem aquela expertise, mas de uma maneira fácil.
das pessoas entenderem. No entanto, que muitos advogados, muitos médicos se dão bem no LinkedIn, por quê? Porque muitos entenderam já a plataforma e eles conseguem trazer, principalmente advogado, conseguem trazer o juridiquês de uma maneira fácil. Um linguagem mais próximo. Uma coisa mais próxima, para a pessoa entender. É a mesma coisa. Agora, tá para sair uma reforma tributária. Os advogados tributaristas que sabem se posicionar, eles conseguem trazer algo de uma maneira mais rápida, mais fácil da pessoa entender. E ali você também pode colocar um pouco de densidade, mas não a ponto de afastar, né? O LinkedIn, eu acho que é uma grande ferramenta também para você posicionar a sua marca, porque ali te permite criar conteúdos mais densos. Porque o LinkedIn tem uma parte que você cria artigos, né? E esse artigo, quando a gente fala, não precisa ser artigo científico, não precisa ser naqueles moldes, mas é realmente você levar uma informação mais densa, né? E claro, com estratégia. Quem você quer atingir? E aí a gente tem que pensar o seguinte: se você quer trabalhar com empresas, né, independente da empresa, quem vai te contratar? É o RH. Então você tem que criar um conteúdo, criar conexões ali saber com as pessoas de cada rede, exato, né? E com as pessoas de RH. Então ali é muito mais fácil para você fazer comentários em posts estratégicos, né? E que tá, não é sair comentando, muito bom o seu post, parabéns. Não, é dentro daquelas pessoas que você quer atingir. Se tem algo que conecta com a sua expertise, você colocar ali o seu ponto de vista, mas não pensando só na autopromoção, é pensando em realmente colaborar com o debate, de você trazer o seu ponto de vista que vai enriquecer. E é aos poucos. E aí é qualquer rede que a pessoa escolher. É degrau por degrau, é tijolo por tijolo, porque hoje é muito fácil falar, vender alguma mentoria, conquiste seus 10 primeiros seguidores. É difícil, não é assim tão fácil. Acontece muitas vezes de algum conteúdo viralizar alguma coisa, desses seguidores vir mais rápido. Mas muitas vezes é seguidor também não qualificado. A gente tem que saber separar. Nem todo mundo que segue a gente vai comprar. Às vezes é um número que pode ser benéfico, por exemplo, para quem trabalha com conteúdo para empresa. Mas às vezes não vai ser benéfico, você vê assim, não é o cliente que eu quero atrair, né? Então, tudo tem que ter uma estratégia realmente de cada área, né? E muitas vezes o teu cliente não está no Instagram, está no LinkedIn, e muitas vezes você pode criar, sim, conteúdo para todas as redes, mas eu acho que não pode ser uma coisa assim, faça isso impositiva, né? Porque cada caso é um caso. Tem um empreendedor que vai ter... né? Lógico, que assim, vai ter um empreendedor que ele vai ter uma rede de apoio no sentido assim, né? Vai ter uma pessoa que vai cuidar do social media, a pessoa que vai gravar, né? Já outras pessoas, né? O empresário vai fazer tudo sozinho, né? E então, tem que ir aos poucos, conforme realmente a demanda vai surgindo, escolhe aquela para você que se conecta mais com o que você quer, e aí foca, e dessas outras como secundárias, e aí independente da que escolher. E aí a gente falou da pessoa física, né? Agora a pessoa jurídica, você falou do comércio, né? Sei lá, o cara vai abrir ou uma mulher, enfim, um restaurante ou um salão de beleza, e você falou uma coisa que eu achei bem curiosa, que é o seguinte: a pessoa não quer só saber do salão ou do restaurante, mas quer saber quem é a pessoa por trás disso. E aí, nesse sentido, vamos para alguém que está querendo abrir um empreendimento, qualquer que seja. Como que junta as duas coisas, assim, nesse sentido, assim, de mostrar o empreendimento e mostrar a pessoa que está por trás desse empreendimento? Não, eu acho que primeiro é a pessoa realmente aparecer no perfil, seja do Instagram ou nesse caso do Instagram, eu acho que é mais efetivo até do que o LinkedIn, né, para esse tipo de comércio, né, a princípio. Então, primeiro é a pessoa aparecer no perfil da própria empresa, né? Para as pessoas saberem. Para as pessoas saberem a referência. A referência. Não precisa estar em todos os conteúdos, mas em uma boa parte aparecer e deixar ali linkado, caso essa pessoa tenha, que eu sugiro que tenha, tá? O perfil pessoal. E aí, através do perfil pessoal, ela vai conhecer quem é que melhor está ainda, por a pessoa trás por trás. E não precisa abrir a vida completa. Se quiser,
ok, mas não precisa. Mas é para você passar quais são os seus valores, né? Como é que é o seu dia a dia? Por que você decidiu empreender? Por que você decidiu? Que nem você não perguntou para mim, por que você decidiu, né? Como começou a sua trajetória? As pessoas gostam. As pessoas gostam, né? Porque a gente compra de pessoas. Por mais que seja uma empresa, um CNPJ, mas quem vai atender a gente é uma pessoa. Quem comanda aquilo é uma pessoa. Então as pessoas gostam de saber sim quem está por trás, né? Apresentar a equipe, caso tenha, justo para trazer uma humanização, né, coerente, e uma humanização que realmente as pessoas vão se conectar e vão ter vontade de conhecer o estabelecimento. Mas é claro que só isso não basta, né? Tem que realmente focar também nas outras coisas, né? No bom atendimento, no bom produto, ou bom serviço, né? Tem que ter a base para que realmente essa imagem transmitida faça sentido. Uhum. E outra coisa assim que eu vejo, e não é julgando ninguém, cada um faz o que quiser com a sua rede social, mas, por exemplo, você não acha que às vezes tem um exagero de determinada pessoa, por exemplo, sei lá, foi no supermercado, faz um vídeo, coloca um story. Eu falo mais do Instagram porque é onde eu tô mais, né? E aí foi sei lá, às vezes a pessoa tem 500 seguidores, mesmo que tivesse mais. 500.000, eu sei. Enfim, aí, sei lá, tá dirigindo, tá um trânsito, tudo a vida é como se fosse um reality. Você acha que isso é um excesso, assim, sei lá... É assim. Quem que não sei. Então. Será que é tão interessante? Todo mundo quer saber de todos os passos dessa pessoa, para onde ela foi, para onde. É porque é o que eu falo, a grande maioria utiliza as redes sociais sem estratégia. Porque assim, que nem a minha estratégia não é virar uma influencer de lifestyle. A minha estratégia é mostrar o meu conteúdo de consultoria de imagem, e ali, é claro, eu trago algumas coisas da minha vida. Né? Às vezes você trazer uma brincadeira, alguma coisa, né? Tirar uma foto num trânsito, não uma foto aleatória qualquer, mas às vezes assim para brincar, falar assim, nossa, 3 horas eu aqui, né? Isso ajuda a humanizar. O que a maioria faz é realmente transformar, como você falou, num reality show, só que sem propósito algum. Você falou, o que me interessa pro meu público que eu fui no mercado? Não. Né? Toda hora, né? Às vezes você pode tirar uma foto no sentido assim, para as pessoas entenderem que, eu sou normal, né? Eu não tenho eu não sou diferente de outras pessoas. Pode ser também, você pode achar alguma coisa, como eu já fiz, né? De tirar foto de um carrinho jogado no meio da garagem. Eu falei assim, não adianta nada a pessoa se vestir bem e no dia a dia acontece isso. Sim. Comportamento totalmente sem pensar no próximo, né? De largar ali, né? E não ter a consciência de levar no lugar. Já é um tipo de conteúdo, né? Que já traz alguma consciência, né? Então, se a pessoa não tem realmente não tem o objetivo de virar um influenciador de lifestyle, não tem por que ficar mostrando tudo. E esse é o grande erro. Todo dia, toda hora. Esse é o grande erro, né? Porque quem ganha dinheiro com isso, tem muita gente que ganha dinheiro com isso, ganha mostrando a vida. Porque já tem seguidores, tem pessoas que engajam naquele conteúdo, né? E muitas vezes até consegue criar essa conexão também junto com a marca. Aqui pode falar nomes, né? Pode, né? Uma que faz isso muito bem, de gerar conexão, é a Ana Carolina Bassi, que é a dona da marca Carol Bassi, né? É uma marca de médio, alto luxo, marca de vestuário. E as redes sociais dela, a rede social pessoal dela, o perfil pessoal, ela mostra muita coisa do dia a dia dela. Ela mostra os lugares que ela tá indo. Aí a gente vê que tem um sentido. Tem um sentido, mas mesmo ali ela mostra a loja, ela mostra reuniões, ela mostra quando ela vai participar de ensaios fotográficos, de eventos, coisas da vida dela, da família dela. Ela tem momentos que ela tá ali se arrumando e ela tá conversando com as seguidoras. E ela criou realmente uma rede de conexão muito forte, entendeu? Só que assim, e trouxe também oportunidades também para ela de se conectar com marcas além da dela, né? E dela também
ter um faturamento com isso e que é totalmente válido. Entendeu? Então, e aí, é o que eu falei, é questão de estratégia. Uma questão de estratégia, porque pode ser que ela fale assim, não, eu quero que as pessoas saibam quem é a dona da marca, quem é a Carol Bassi, né? Porque tá lá a marca, a Carol Bassi. Então, ela mostra no dia a dia dela quem é a Carol Bassi. Então, quem entra nos perfis dela já sabe como ela é. No entanto que, olha, eu acho que se ela tem algum hater, é mínimo, porque eu nunca vi assim ali nas redes sociais, muito pelo contrário. As pessoas já sabem como é a vida dela, já sabem como é o estilo de vida dela. E isso também leva pessoas para a marca. Sim. Leva pessoas para a marca. O que eu falo, ela gera esse desejo de conexão. Que é como se você estivesse entrando na loja dela, é como se você estivesse ali com ela, pessoalmente, né? E pode acontecer também, de você chegar a encontrar ela na loja. Então, você tem que eu falei, mas tem uma estratégia ali por trás. A gente acha que não, mas tem uma estratégia. Sim. Que isso também ajudou ela a conectar com marcas que tenham a ver com a vida dela, que tenham a ver com o lifestyle dela. E outros também, tem diversas marcas que sabem fazer isso muito bem. Né? Lá em Santos teve uma que foi o restaurante, o Beduíno, que é um restaurante árabe, que se viu na pandemia e ele começou a criar conteúdo mais divertido para as redes sociais, para também estimular as pessoas, além de muita gente conheceu quem estava né, ali no comando, embora Santos é uma cidade pequena e muita gente já conhecia a família, mas ampliou o público, gerou um engajamento e foi uma forma também deles continuarem vendendo, né, naquele momento. Então tem diversas maneiras que você pode fazer. O que você não pode fazer, como você falou, é soltar qualquer coisa ali e... Não tem conexão, não tem sentido. Não tem sentido, porque aí vira uma repetição. Ah, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Outro erro. Ah, nossa, preciso mostrar que eu tô vendendo. E muitas vezes a pessoa acaba criando uma mentira de reunião com o cliente, tô indo pro atendimento, tô indo fazer isso, tô aquilo. É melhor não falar nada. É melhor não falar nada. Entendeu? Continua criando seu conteúdo ali para, né, realmente para gerando valor, né? E, como eu falei, é um tijolo por tijolo, degrau por degrau. E é o que eu falei, é estratégia. O que falta é estratégia. E ao mesmo tempo que tem essas pessoas, o que também se observa muito agora são as pessoas que estão se desligando, saindo das redes sociais, até por conta de saúde mental, de uma série de coisas, ou ao mesmo tempo diminuindo o ritmo de uso, de postagem, de uma série de coisas. Você acha que isso, de certa forma, é um suicídio profissional? A pessoa que faz isso, ela tá, por exemplo, acabando com a carreira dela? Não necessariamente. Como eu falei, eu acredito que sim, as mídias digitais elas vão continuar tendo relevância com ou sem inteligência artificial. Mas é claro, a pessoa precisa entender o que é melhor para ela. Geralmente as pessoas que estão saindo das redes sociais é porque muitas vezes elas não conseguem lidar com uma crítica, ou então com aquela chuva de hater que pode vir. A gente tá na chuva para se molhar, né? A gente ali a gente recebe pedrada, né? Pode receber pedrada a todo instante. E eu acho que se a pessoa realmente aquilo tá afetando a saúde mental dela, a melhor coisa realmente, saia. É sair, tira o perfil. Ou fecha. Fecha o pessoal, né? Ou fecha o perfil. Se tem algum negócio, faça de uma maneira ali que pouco se exponha, que seja uma coisa mais institucional. E quando se expor também, tenta colocar de uma maneira que no estático, não tanto no vídeo. Mas a gente precisa ter essa consciência realmente, que quando a gente entra nessa mídia, a gente tá entrando numa arena, cara. E realmente tem pessoas que estão ali só pra sugar energia. Pra sugar a nossa energia. Né? Geralmente até muita gente não tá nem entrando, até a gente nova. Eu não sei o nome da atriz, mas que fez o filme A Nora, que ganhou o Oscar. Ela não tem rede social, porque ela fala, eu preciso me preocupar com a minha saúde mental. Mas vamos dizer, ela tá inserida num meio, assim, Hollywood, que não tem, eles não têm muito essa coisa de, não, você tem que estar na rede, né, como já aconteceu aqui de polêmica de ator ser contratado pelo número de seguidores. Lá, ainda, né, eu acredito que isso não vai acontecer, não é tão necessário, né? Se posiciona, entra na rede social, quem quer. Então, ela também não tem essa necessidade
quanto a isso, né? Mas eu acho que a saúde mental aí é lógico, tem que vir em primeiro lugar, né? Do que qualquer outra coisa. E questão assim, suicídio digital, é o que eu falei, depende muito do mercado que você está inserido. Depende muito, né? Mas assim, eu acho que para uma pessoa que está começando, que está realmente começando a posicionar seu negócio, você tem que entender ali como um meio. E que vai vir as críticas, né? Não é fácil, ninguém tá falando que é fácil, né? Eu até às vezes falo, a viralização pode ser boa ou não. Então, porque junto com, né? Junto com o elogio não tem como. Vem a pedrada. Porque sempre vão... Sempre vai ter alguém. Não tem um conteúdo unânime, qualquer que você faça. Exato, né? E você tá, de uma certa forma, preparado para isso. Né? Não é fácil mesmo. Né? A gente que tá ali, a gente sabe como a coisa funciona. Mas é realmente entender, acho que procurar... A pessoa tá atrás de um avatar. Ela tá se sentindo protegida. Né? Então a pessoa ela vai tentar te atingir de todas as formas, e aquilo diz mais sobre aquela pessoa do que sobre a gente. E hoje em dia tem leis que nos protegem, né? Então qualquer exagero também a gente pode acionar juridicamente. E você tá falando de viralização, né? A Clara, cara, viralizou na época da CPI das Beth, né? Da Virgínia, cara, que foi uma coisa fabulosa que você fez, que, assim, eu acompanhei, não assisti a CPI, mas fiquei sabendo pelo noticiário e tal. E as notícias sempre do debate e tal, da inquirição dela. Mas você pegou um recorte, cara, tão magnífico, porque você fez uma coisa que nenhuma emissora de televisão, nenhum jornalista fez, que foi fazer uma leitura, assim, totalmente ampla do cenário, da persona, de uma série de coisas que aquilo estava acontecendo. Eu queria que primeiro você falasse assim, quem que é a Virgínia e como que você enxergou aquilo que ninguém a priori tinha enxergado, que era de ver a questão da imagem, do posicionamento, da postura, do microfone que ela trocou pelo canudo, enfim, uma série de coisas que, cara, uma leitura tão fantástica que você fez daquele momento, assim. Queria que você explicasse isso e como que foi produzir esse conteúdo e o seu susto, porque a gente nunca imagina, né, que a coisa vai virar. E como que você lidou com isso? Assim? Não, foi uma coisa, assim, que eu falo, foi totalmente aleatório. Primeiro, Virgínia Fonseca, pra quem não sabe quem é, a Virgínia é uma das maiores influencers que tem no Brasil, e é o que eu falo, goste-se dela ou não, ela tem um grande poder de comunicação e um grande poder de engajamento com o seu público. É uma influencer de lifestyle. É aí que eu falo, só que ali tem estratégia. É o negócio, aquilo que ela está mostrando é o negócio dela. No tanto que depois quando ela criou a marca dela de cosméticos, tudo foi gerado a partir do engajamento que ela tem nas redes sociais. E ela não começou agora, ela já começou há anos. Né? Eu nunca acompanhei o conteúdo dela. Claro que vez ou outra eu olho para ver o que está acontecendo, né? Quais estratégias que ela está usando, tudo. Mas ela, sim, é aquela pessoa que realmente mostra a vida da hora que ela levanta, a hora que ela acorda. Claro que muita coisa deve ficar de fora, né? Porque também é um engano a gente achar que a pessoa está mostrando tudo ali. Né? Uma pessoa que trabalha com isso como ela, né? E nesse dia aconteceu a CPI das Beths, né? Para quem não sabe, ela foi convocada, né? Por conta do que estava acontecendo de alguma... Tem uma empresa específica, que agora eu não lembro qual foi, e que estava sendo investigada, e ela tinha contrato com essa empresa, e ela foi prestar o depoimento. E aí, quando eu vi a roupa que ela foi prestar o depoimento, eu percebi, lógico, é uma estratégia de advogado, porque advogado faz isso no tribunal, né? Alguns até exageram na coisa. Então ali eu vi aqueles elementos da vestimenta dela, e muita gente até falou assim, mas ela se veste assim no dia a dia. Tudo bem, só que você está indo depor numa CPI com senadores que representam a população brasileira, né? Então, tem todo um ritual ali, né? Tem um contexto, né? Tem uma liturgia, uma certa liturgia de imagem. A gente
Se a gente for depor numa CPI, seja contra ou a favor de alguma coisa... Não dá pra ir de biquíni, não dá pra a gente vai de tentar, shortinho. lógico, respeitar o local, respeitar a coisa. Então ali ela me chega com um moletom, com o rosto da filha dela, segurando um copo que na época eu até pensei que era o Stanley, mas pode ser até que seja o Stanley, mas só que tinha a marca, né, a logo da marca dela, né, o copo rosa, né, cabelo solto, toda despojada ali. Acho que sem maquiagem, né? Sem a maquiagem, né? Até mostraram depois, eu nem tinha visto, colocaram uma foto um dia antes dela indo jantar, que estava muito mais apropriada para ir numa CPI do que a roupa que ela foi. Então ali eu vi e falei assim, nossa, ela tá querendo realmente passar uma imagem de uma pessoa que tá alheia. Não, sou jovem, imagina, entrei nessa sem saber. Né? Sendo que já tinha saído uma matéria, né, da revista Piauí, que além do cachê dela, ela ganhava 30% em cima das pessoas que perdiam. Nas apostas. 30% do que a pessoa perdia na aposta ia para ela. Além do contrato. Além também de quando a pessoa já entrava com o nick dela, né? Que eles divulgam, né? Entre aqui pelo meu link, né? Pelo link, enfim. E aquilo foi uma coisa totalmente despretensiosa. Eu comentei no X, que é uma rede que eu uso mais realmente para comentar coisas do dia a dia, para interagir, para brincar. Eu não uso ali para trabalho. Embora esteja no meu perfil consultora de imagem, mas eu não uso ali a trabalho. E ali eu comentei no X, né? Falei, moletom, com o rosto da filha. Eu falei, estrategicamente realmente calculado para passar aquela imagem de uma persona, né? Daquela persona jovem, despretensiosa, que está totalmente alheia na situação. Eu falei assim, quem acha que realmente, quem tem milhões em contrato, tem muita gente que fala, mas ela não tem tanto contrato. Tudo bem, mas os contratos dela são valiosos, tem dinheiro. Até o próprio contrato da Beth gerou muito a grana para ela. Falei assim, quem tem milhões em contratos, não trabalha a imagem por acaso. E ali não foi por acaso, foi lógico, deve ter sido uma estratégia de advogado, com certeza. E que foi uma estratégia, vamos dizer assim, inteligente. Pelo menos alguns senadores, deputados... Não, assim, é uma estratégia... Ela enganou bem, né? Estratégia inteligente no sentido assim, era a imagem que ela queria passar. Agora, entre ser uma estratégia inteligente e uma estratégia ética, já tem uma linha. São duas coisas. Já tem uma linha, né? Porque ela estava querendo tirar a responsabilidade dela, né? E não digo que ela não tenha que se defender, é óbvio que ela tem que se defender. Mas, além dela não ter seguido, né, um visual ali que realmente respeitasse o local, respeitasse o ambiente, respeitasse tudo, não, ela quis passar realmente essa imagem, sou jovem, despretensiosa, colocou o rosto da filha que mais gera engajamento, que depois eu fui saber que era a menina que estava ali na foto. Aí teve a história do canudo, que ela né? Falou que não confundiu, que dá para ver que ela olha e faz aquilo propositalmente, porque ela é boa em comunicação. Mas assim, só para eu poder entender, que isso geraria ela confundir? Porque eu falei, cara, tá perdida. Isso, tô perdida. Ah, não, olha só, olha como eu sou aqui, né? Aquela coisa que eu falei, da pessoa jovem, né? Que a gente pensa, uma pessoa jovem, uma pessoa que, né, não tá nem ligando, não tem ideia da responsabilidade. Né? Aquela coisa, não tem ideia da responsabilidade, né? Fala assim, não, mas eu fechei o contrato, tudo, não. Ela até nega, né, que ganhou em cima, tudo. Aí tem que caber investigação ou não, né? O que a gente sabe é por conta da reportagem. E eu escrevi isso no X. E aí o negócio... E aí a coisa começou a ir lá. Aí eu olhei e falei, nossa, já tem muita gente compartilhando. Mas até então, eu não sabia até que ponto tinha chegado. Eu falei assim, eu acho que dá pra pegar. Eu falei assim, acho que dá pra transferir isso pro LinkedIn. Né? Porque é o que eu falo, nem todo conteúdo que é pra um vai servir pra outro, né? E tudo mais. Eu falei assim, eu acho que dá pra transferir pro LinkedIn. Só vou dar uma floreada aqui, aumentar um pouquinho. E coloquei no LinkedIn e acabei também colocando o print do próprio X, não criei outra coisa, eu peguei o print e coloquei nos stories do Instagram. Vida que segue. Minha amiga Amanda
Você tá Aí veio na o boca do surto. povo. Aí veio, eu não tinha acompanhado, que nesse dia eu tava em casa, tava fazendo só serviço interno, tava tranquilo. Né? Aí a minha amiga mandou pra mim nos stories o meu print com o símbolo da Choquei. Ela, amiga, tu viralizou. Arrebentou. E aí eu falei, meu Deus, aí eu fui pra internet, fui ver o que tava acontecendo. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei assim, não, porque quando a gente vê a Choquei, a gente entra em choque porque, assim, um stories dele, acho que rende canhão. 4 milhões de coisa, né? Então é um canhão. Eu só recebi uma ameaça. Eu falei, então eu acho que tá bom. Só veio uma. Não, porque assim, você foi muito, muito certeira. E assim, e até os compartilhamentos, tinha gente criticando. Cara, isso aí, tudo bem. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo, né? Mas a maioria, realmente, eu achei isso muito legal. Porque eu vi pessoas jovens concordando e falando assim, caramba, olha, ela tá querendo manipular, não sei o quê. E aí vieram convites para portal, né? Enfim, no mesmo dia eu participei de num ao vivo, 6 horas da tarde. Eu falei assim, ainda bem que eu tava disponível hoje. Viralizei num dia certo, né? Mas foi uma viralização positiva. E eu falo positiva por quê? Porque foi realmente algo que eu acredito. Que eu falo assim, a nossa imagem ela tem que revelar. Você não tem que usar para manipular. Não, você foi muito, né? Uma muito coisa certeira. é você ser persuasivo, outra coisa é você ser manipulador. Né? Então você não pode usar aquela imagem. Assim, para a estratégia do advogado, para o que ela queria passar ali, foi uma estratégia inteligente. Mas eu acredito que não tenha sido ético, né? Ético no sentido assim, de tirar totalmente a sua responsabilidade. Sair do foco, de sair o foco e para uma outra coisa. E jogar tanto, né? E no entanto que ela gera engajamento. É só ver que só se falou disso no dia. Uma questão assim, né? Você acha que, assim, quando você falou disso tal e gerou toda essa repercussão, uma coisa que eu percebi é o seguinte, falta letramento pra gente, né? Como faltou para os deputados, senadores que fizeram aquela inquirição a ela, de sacar tudo isso que você falou, né? Porque alguém podia levantar e falar, meu, ó, você tá assim, desse jeito por conta disso, aí acabar com uma narrativa dela ali. E muitas pessoas, é lógico, também não sabiam disso, não viram, não enxergaram isso que você enxergou. Você acha que falta esse tipo de letramento para as pessoas começarem a sacar o que a outra quer transmitir, para não serem enganadas por falsos influencers, falsos, enfim, figuras públicas que passam uma imagem que na verdade não é? É complicado da gente já captar logo de primeira, né? Como eu falei, ela é uma pessoa, ela ou qualquer outra pessoa, né? A gente se baseia ali no que a gente vê numa rede social. E aí o que eu falo, a gente tem que trabalhar a nossa imagem com a coerência de quem a gente é, do que a gente acredita, né? E isso em qualquer âmbito da vida, na rede social e fora dela, né? Porque, por exemplo, se ela fosse, é lógico que ela não tô falando que ela tinha que se entregar ali na CPI, não é isso, mas se ela fosse vestida de uma outra forma, né? Mesmo que tivesse alguns elementos ali para trazer uma certa conexão, mas já não ia gerar essa coisa, né? Esse ruído de quem acompanha ela, que é uma pessoa que vive ostentando marcas, que vive ostentando tudo, e no momento que ela tem que se vestir de uma maneira mais adequada ao local, ela vai dessa forma, né? Em questão do letramento, é um pouco complicado, porque assim, a percepção das pessoas variam, até em relação a esse caso. Que é difícil a gente sacar. Muitas pessoas falam assim, mas não tem nada uma máscara, né? Exato, as pessoas falam, mas não tem nada demais, não tem nada a ver, ela vai com a roupa que ela quiser e tudo. Então, muitas vezes é da percepção de cada um, né? Então, é complicado a gente pegar e sacar algumas coisas. Acho que a maneira mais fácil é realmente entender alguns códigos da imagem, né? E é lógico que uma pessoa leiga ela não vai procurar tanto isso, mas hoje em dia, até com conteúdos que a gente sempre fala, né? É importante saber quando realmente está sendo, realmente enganado, né? Mas é complicado porque
muitas vezes a gente não consegue entender o que está por trás, a intenção que tem daquela pessoa, né? Não é porque eu sou consultora de imagem que eu consigo perceber uma imagem falsa assim, a torta direito. Não, pelo contrário. Tem pessoas que são mestres em manipular. Sim. Né? São mestres em manipular. E aí é uma questão, e muitas vezes é quando a pessoa cai, né? Vamos dizer assim, cai no golpe, que a pessoa percebe, né? Por exemplo, muitas pessoas que vendem cursos na internet sem ter uma base sólida para vender aquele produto. Só que ali é lógico, é uma pessoa que sabe se vestir bem, é uma pessoa que sabe se comunicar, que sabe técnicas de gatilho mental, que sabe, né? Ela usa, vamos dizer assim, dessa coisa que muitas vezes a pessoa nem fez consultoria de imagem, tá? A pessoa sabe usar esses elementos e ela gera aquela conexão, gera aquela falsa credibilidade, a pessoa vai lá e compra. E aí, quando a pessoa compra, a pessoa se decepciona. Porque ela fala assim, isso aqui eu poderia ler em algum livro. Então, a maioria das vezes realmente a pessoa só descobre realmente quando cai. Né? Então, o apelo que eu faço é para os bons profissionais. É para os bons influenciadores. Entendeu? Que se mostrem. Os bons profissionais, principalmente. Verdadeiramente. Os verdadeiramente se posicionem. Principalmente nas mídias digitais. Para cada vez mais ter pessoas, entendeu? Com entendimento para aquilo. O influenciador que realmente influencia de uma maneira positiva. Que tem muitos bons influenciadores. Também a gente tem que parar com essa coisa que todo influenciador não presta. Claro que não. Tem muito influenciador de lifestyle que traz coisa interessante para ali, que traz pautas, que traz debates. E quando a pessoa não entende, chama quem entende. Uma também que fez isso muito bem, e foi na época da pandemia, foi a Silvia Braz. Ela entendeu que naquele momento não dava para ela falar só de moda, lifestyle, né? Ela levou até na época o Dr. Khalil numa live, para ele explicar o que estava acontecendo. É você entender o momento. Então, o bom influenciador, que eu falo, os bons influenciadores, os bons profissionais, eles têm que se posicionar. Porque enquanto eles não se posicionam, pessoas que sabem usar a imagem pro negativo vão tomar seus espaços. É o que acontece muitas vezes. Aliás, infelizmente, é o que acontece na maioria das vezes. Uma coisa, você me diga se eu sou muito besta ou não, tá? Só ainda na questão da Virgínia. Que falaram o seguinte, né? Que os namoros ou casamentos dela também têm uma estratégia. Ela começou a namorar o Rezende, que era um influenciador tal, e ficou num nicho. Aí ela começou a namorar e casou com o Zé Felipe, Isso. que é um cantor, que o pai dele é o Leonardo, que tem uma abrangência nacional. E agora tá flertando, tá namorando o Vini Júnior. E ela falou, agora quer expandir o nome e a marca dela. Você acha que isso é possível? A pessoa se relacionar com uma pessoa, viver tal, pensando na marca, tipo, eu quero ser uma marca regional, nacional e agora eu quero ser universal? Eu acredito que pode. Eu acho que a gente pode até pensar que vamos dizer assim, a monarquia moderna, né? Se a gente for pensar na época que a monarquia era forte no mundo, como eram os casamentos? Ou então de pessoas da elite? Os casamentos, eles se arranjavam como? Na hora que os bebês estavam na barriga. Só que ali eram os pais que escolhiam. Agora as pessoas têm esse poder. É claro que a gente não pode afirmar que a Virgínia fez isso ou que qualquer outra pessoa faz isso, né? Seria muito, muito leviano, né? E isso é uma coisa que só ela pode responder. Porém, não é impossível de uma pessoa realmente pensar em agregar, vamos dizer assim, agregar valor à sua marca através de um casamento, né? Teve uma história até dos anos 90 que a equipe do Michael Jackson queria que ele casasse com a Xuxa. Sim. Pra quê? Imagina, olha só, a rainha dos baixinhos do Brasil com o rei do pop mundial. Era uma coisa que pra eles, né, e eles enxergaram na Xuxa o quê? Uma mulher bonita, né, uma mulher simpática, uma mulher que vai
e realmente vai trazer beleza, que vai trazer carisma, vai ser um casal que realmente que vai mover o mundo. Acontece, né? Às vezes, como acontece também de casais que também são casais que não foram por isso, mas que muitas vezes seguram o relacionamento porque eles têm uma imagem na mídia e que isso pode abalar a carreira deles. Pode acontecer. É que agora a gente tem que lidar com os influencers, né? Que é essa nova geração de celebridade, né? É uma celebridade, muitos são uma celebridade. Pode ser uma celebridade de uma bolha, tudo bem, pode ser de uma bolha, mas não deixa de ser, né? Então, isso pode acontecer. Mas é claro que não tem como a gente afirmar que ela realmente fez isso, né? Mas pode acontecer sim, não duvido. Uhum. Não duvido. E a gente está chegando já na reta final. Só mais um exemplo, que é o seguinte. Agora na Fazenda, por exemplo, tem a jornalista lá, Michele Barros. Isso, que está se relacionando. Apresentou o Bom Dia São Paulo, depois foi para o SBT, apresentadora, e foi para a Fazenda. Primeiro fato, assim, de ir para um reality show, uma pessoa que a gente falou aqui das profissões sérias e tal, jornalismo seria uma dessas, né? Primeiro de tudo, você acha que é um equívoco, por exemplo, aceitar a ida num reality show, essa profissão, ou ela, e o fato que tá acontecendo agora, de ela casada, enfim, se apaixonou pelo cara, isso pode acontecer, mas enfim, tudo, a vida dela, sei lá, você acha que ela consegue voltar pro jornalismo, volta com reputação, com uma série de coisas? Ou o que aconteceu com ela de aceitar esse convite e de estar fazendo todo esse movimento lá dentro, se relacionando com o cara, é um caminho sem volta, ela vai ter que escolher uma outra coisa para a profissão dela. Eu acho que a questão não é nem o do jornalismo, porque aquilo ela pode ter visto uma estratégia, né, de realmente se mostrar para o público novamente, né? Porque ela estava um certo tempo já afastada, acho que não muito, né? Mas ela estava um certo tempo já afastada na TV. Pode ter sido uma estratégia de se mostrar para o público. Porém, agora com esse caso dela com o rapaz, dela ser casada, as pessoas julgam demais. É claro que ninguém tem nada a ver com a vida dela, mas a gente sabe que as pessoas esperam. Imagina o marido dela aqui fora. E assim, a gente não sabe como é que estava o casamento dela, como é a dinâmica do casamento dela, mas as pessoas vão julgar que o quê? Ela tá se engraçando com alguém dentro de um reality, sendo que o marido tá aqui fora assistindo. Uhum. Então, no momento que ela sair, ela vai ter que fazer um bom trabalho ali com a imagem dela, né, para realmente voltar para o jogo. A não ser que a própria Record pode ser que contrate ela, pode ser que para eles não vai interferir, mas para muitos pode interferir sim. E aí ela vai ter que ver se realmente essa estratégia de entrar num reality show para ter mais visibilidade deu certo e recalcular a rota, ver se realmente é quando ela sair que a gente vai ver o ônus e o bônus dessa participação. E não tem como não retrabalhar isso. Não tem como não retrabalhar, né? A não ser que aconteça algo que realmente, né? Porque ainda tem alguns meses ainda, né? De reality show. A não ser que lá dentro ela consiga converter a imagem do público e ela saia com uma visão positiva. Porque senão ela vai ter que fazer realmente um trabalho com a imagem se ela quiser voltar para o jornalismo. E aí é uma questão de entender, ela vai querer voltar para uma empresa, ou ela pode começar a empreender, ela pode começar a ter o próprio canal, né? Que é até uma maneira mais fácil, porque aí você vai atrair pessoas também que gostam de você, independente do que você fez ou não. E claro, reconhecer a responsabilidade dos seus atos. Né? Não é questão de pedir desculpa ou deixar de pedir desculpas. Isso é uma questão entre ela e o marido dela. Mas eu acho que com o público, de acordo com a reação, porque ela só vai saber isso na hora que ela sair, né? Depois de todas as participações nos programas da Record, enfim, ela realmente trabalhar para tomar a responsabilidade dos seus atos e aí sim ver qual a direção que ela vai dar para a carreira dela. É questão assim, é um trampo, né? É um trampo e é o que eu falei, tem que ver qual foi o porquê ela entrou no reality.
né? O porquê que ela entrou no reality. Vocês que estão na Fazenda ou no Big Brother, quando saírem, contratem como ela faz. Entendeu, cara? Que honra, que privilégio ter você aqui, Clara. Eu que agradeço. Muito feliz de estar aqui. Deixa suas redes sociais aí para quem estiver no Big Brother, na Fazenda, um político, Claro. quem for. Empresas também, né? Você trabalha com empresas. Sim, trabalho com gerenciamento de crise, uma série de coisas. Exato. Pessoa física, pessoa jurídica. Ali a câmera. Seu serviço. E obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, né? Eu gosto muito do podcast, as entrevistas. A sua entrevista com o Ney Matogrosso foi sensacional, né? Eu sou suspeita, porque eu sou fã dele, né? Com o Pondé também. Então, para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, Clara Laface, né? No Instagram é Clara Laface Consultoria. No LinkedIn, Clara Laface, também através do site. É isso, gente. Esse foi o podcast catedrático, cara. 1 hora com essa mulher aqui, cara, consultoria, não é fácil, a gente tá dando esse privilégio para vocês. Então se inscreva no canal e até o próximo episódio. Valeu!